Você vai ver isso na Bíblia, não é conversa fiada do pastor Mota. Evangelho de João, capítulo 10. Acharam? Quero mandar um abraço lá para Niterói, para minha filha, filho lá em Niterói, as filhas, né? Netos, netas. Deus abençoe a todos aí, a todos os meus irmãos, minhas irmãs, biológicos, né? E em Cristo também. E eu quero mandar um abraço para a igreja Família Boa Vista. Um abraço aí para todos os membros, pastores, pastoras, diáconos, presbíteros, missionários, missionárias, igreja Família Boa Vista. Deus abençoe. Acho que é na área de Genserico Ribeiro, por ali. Deus abençoe. Bom, o Evangelho de João 10, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, isso é muito sério. A princípio, quando nós estamos no mundo, presta atenção nisso, o mundo, ele te escraviza, o mundo, ele te ensina tudo que é o contrário à verdade, tudo que é o contrário à palavra de Deus. Vai te ensinar a beber, fumar, xingar, não respeitar pai e mãe, mentir, fazer as coisas, as suas próprias decisões, depois você vai dar ruim. É quando você compra sem fazer pergunta, quando depois você vai ter problema, tá? O mundo faz isso. O Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é boas notícias, é te ensinar o caminho certo, é um caminho certo, é um caminho fácil, mas se eu sou rebelde, esse caminho para mim é muito difícil, porque eu sou rebelde, então esse caminho é muito difícil para mim, acho que não dá nem para mim ser cristão, ou ser crente, ou ser... antigamente a gente falava os Bíblias, né? Olha lá os Bíblias, né? Então fica difícil você ser Bíblia por causa da sua rebeldia. O Evangelho é muito certinho para você que quer andar torto, entendeu? Mas o que ele está te ensinando? A ter saúde, ter paz, prosperidade, viver bem. É isso, gente. Mas quando você quer viver de uma maneira errada, o Evangelho te atrapalha. Te atrapalha. Não dá para você, entendeu? Então, aqui no Evangelho de João 10, vamos dar uma lida aqui rapidinho, que eu quero te mostrar uma coisa muito séria. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e é salteador. Deixa eu explicar isso aqui para você. Aquele que não entra por onde? Pela porta no curral das ovelhas. Onde é a porta? Claro que a gente sabe que a porta é Jesus, mas tem a porta madre, que é a barriga da mulher. A pessoa que não entra pela porta não foi gerado de uma mulher. Aqui para a terra, essa pessoa é ladrão e é salteador, porque não foi gerado. Se pergunta quem é a mãe do diabo. Então, como é que ele entrou aqui na terra? Então, a Bíblia está dizendo, ele é ladrão e é salteador. Está igual com esse negócio, não, ele é fênix, nasceu das cinzas. Isso é só uma conversa, gente. O fênix, acho que, sei lá, põe óculos, alguma coisa, tem que nascer, não pode ser de qualquer jeito. A única pessoa que nasceu sem mãe foi Adão. Nem a Eva nasceu sem um Criador, porque veio da costela de Adão. Dali para cá, eu, você, quem viveu aí há 2.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos atrás, tudo veio da Eva. Tudo veio da Eva, parou em Noé, mas tinham naquela arca 8 pessoas, né? E no meio dessas pessoas tinha uma mulher, e nós já viemos daquelas mulheres que viveram na arca, elas morreram, já tinha outras, mas assim foi progredindo. Tem bairro aí que você morou que não tinha nada, só tinha sua casa.
Os filhos cresceram, casaram, fizeram uma casinha mais para o lado, outro fez uma casinha, quando viu um bairro. E o bairro tem até nome, bairro Santa Amélia, porque ali morou Dona Amélia, era mãe de sei lá quantos filhos, e ali foi expandindo, né? O bairro Silva, ou Silvia, quer dizer, ali foi gerando filhos e foi crescendo as cidades, como hoje não para de crescer. Quantas amigas que vocês tinham na infância, que hoje uma é mãe de um filho, outra é mãe de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, e a família está crescendo, né? O bairro Guandu, vai ver que ali tinha um homem chamado de Guandu, e pôs até o nome, porque família Guandu, família Siqueira, família Elisiária, família Mota, vai crescendo. Era eu só. Hoje eu tenho 12 netos, já vou entrar na casa de 12 bisnetos, eu só, junto com a Marlene. Você está entendendo agora? Os filhos, né? Geramos 4 filhos, 3 meninas e um garoto. Esses filhos tiveram filhos. E aí? Só dos filhos geraram 12 netos. Olha aí, de 4 filhos gerou 12 netos. Netos também casaram, já geraram filhos. Olha como é que está crescendo o negócio. Você vê, você monta um país. Está dando para você entender as coisas agora? E tudo veio da onde? Começou com Deus lá em Adão. Adão e a Eva. Aí veio. E está vindo. Todos, quando se falam de Deus, o nosso Criador, e nós sentimos prazer nele, tememos a ele, amamos a ele, a nossa vida vai dar certo. Vai dar certo. Quando nós desprezamos ele, é onde tudo vai dar errado. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas milionárias. Houve-se um caso de um homem, agora recente, que o homem era milionário, muito dinheiro, coisa de 800 milhões, muito dinheiro. E o que aconteceu? Os filhos, de repente o homem sumiu. Aí disse, cadê fulano? E procura dali, procura daqui, acharam onde ele estava e internaram ele no hospital psiquiátrico. Só que os médicos não acharam nada nele que ele pudesse ter perda de memória, isso e aquilo outro. Não, é que os filhos queriam assumir a riqueza do pai. Aí criaram esse ambiente. O que aconteceu? Não internaram ele, ele saiu de lá, ele dividiu a herança que ele tinha, deu para um, deu para outro, deu para um, deu para outro, para os filhos, ele não deu nada e disse, eu não perdoo eles. Está errado, né? Que o certo é você perdoar. Ele disse, eu não perdoo eles. E continuou vivendo a vidinha dele, parece que ele casou de novo. A ganância veio de onde isso? Você está entendendo? Eles nunca iam viver em paz por causa da ganância, coisa que ninguém leva, irmão. Eu perdi minha mãe. Minha mãe tinha alguma coisa. Eu nunca perguntei meu irmão, que da parte da minha mãe é eu e meu irmão, o Roberto. Eu nunca perguntei meu irmão o que minha mãe deixou. Não quero saber. E ela conquistou, é dela lá, não quero saber. Se o Roberto ficou, é dele, eu não quero, irmão. Entendeu? Eu quero o meu suor. Então eu estou falando isso para vocês, que eu posso pregar aqui escrachando vocês. Eu não estou fazendo certo, eu tenho que ajudar vocês. Amém? Eu tenho que saber que vocês estão felizes. Mas para isso eu tenho que ensinar o que é certo. Eu não posso ensinar o que é errado. Quem não quer ver um parente, um amigo, um vizinho feliz? Eu oro pelos meus vizinhos, irmão. Eles não precisam saber disso. Importante é eu orar e ver o resultado.
que eu estou orando está funcionando. E sei que alguns deles também oram a Deus, mas eu faço minha parte, porque eu quero que eles sejam felizes. Sabe, ligo para pessoas que estão hospitalizadas. Hoje mesmo já me comuniquei com uma pessoa, não, você não está sozinho não, estou com você. Tem uma pessoa falando aqui, Deus te abençoe, a pessoa que está me ouvindo, e chorou aqui porque eu falei o negócio do pai, né? Ele está perguntando, quem é esses? E botaram o pai como maluco, e o homem não é maluco. Então, se vocês não se adaptam à verdade, vocês não têm condição de ser felizes. E vocês estão sendo orientados pelas trevas, e as trevas botam na tua cabeça pensamentos horríveis. Esse negócio aí de matança de mulher, que estão matando, daqui um dia, irmão, não vai ter mais mulher, irmão. Estão matando as mulheres todas. Entendeu? Mulher conheceu o cara, eu estou até parando de assistir jornal. Eu assisto o jornal para eu poder saber o que está acontecendo no país para orar. Não sou viciado em jornal. Mas tem que, se você não souber, você morre. E você é pego de surpresa, porque quando falta o conhecimento do bem e do mal. Você precisa conhecer os dois lados. O cara conheceu a mulher, no início, tudo muito apaixonado, mas ela não sabia que ele já tinha matado outras mulheres. Já tinha matado outras mulheres, já tinha ido preso. E era bonzinho, cheio de amor, aquele negócio todo. Matou a outra. Cortou a mulher na faca. Aí disse, mas o mundo está virado. Não, isso já vem de muitos anos. Tem um homem chamado Nero, que acho que o nome dele é Augusto Germano Nero. Esse homem, ele matou a mãe dele. Ele matou a mulher, mandou ela abrir o próprio punho e sangrar até a morte. E ele matou uma outra mulher, acho que é Pompeia, o nome dela, com um pontapé na cara. Então, isso já vem, Por isso que o Senhor falou para você orar sem cessar. Por isso que o Senhor falou, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vocês estão procurando o quê? Se eu sou a luz, você está dizendo que é a luz, irmão, é a luz que eu quero, não quero outra coisa. Quem mais disse aí que é a luz do mundo? Então, se você quer luz, tem que ser Jesus. Agora, se você quer andar em trevas, é outra coisa, irmão. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você jamais será enganado. Jamais será enganado. Entendeu? Então, ele diz mais, espera aí, em relação ao assunto que eu comecei aqui, tá? Vamos repetir. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, o curral é a terra, as ovelhas somos nós, mas sobe por outra parte, por onde ele veio, é ladrão e é salteador. Por onde o diabo entrou aqui? Deus mandou ele para a terra? Não, ele invadiu a terra. É como você entra na tua casa e tem uma cobra lá dentro. Se você não botar para fora, irmão, como é que vai ser isso? Você tem que limpar a sua área. No meu corpo, eu tenho que limpar o meu corpo. Eu tenho um desejo incubado que ninguém sabe. Eu vou ter que lutar contra ele. Vamos supor que eu tenho mania de roubar. Eu não posso ver nada, eu tento enganar alguém, eu tenho que roubar aquilo ali. Eu vou ter que lutar contra isso, que um dia esse troço acaba comigo, irmão. Entendeu como é? Eu minto, tudo que eu vejo eu falo. Apareceu um homem morto ali, eu sei quem foi. Irmão, eu não estou querendo viver, não. Então tem coisas que já está sabendo que o filho de fulano é maconheiro? Bom, o que você tem com isso, irmão? Você tem que orar para ele ser liberto.
Escandalizar ele, o diabo já está fazendo, ele vai acabar te processando, porque você está tomando o lugar dele. Então, aquele, porém, que entra pela porta, você nasceu de uma mulher, é o pastor das ovelhas. Quem foi que veio do céu e entrou pela porta aqui? Podia entrar de outro jeito, mas entrou pela porta. Eu não vou fazer igual eu já disse, que o que não entra pela porta é ladrão. Aí eu não entro pela porta, eu sou o quê? Sou ladrão. Mas Deus tem essa capacidade de entrar aqui sem precisar da Madre de Maria. Mas como ele não é ladrão, ele disse, não, eu quero entrar lá direitinho. Meu filho, você vai ficar 9 meses na barriga de uma mulher, não tem problema, eu espero. Depois você vai nascer, você vai ter que aprender a engatinhar, aprender a falar. Por enquanto você vai ficar no gagá, gugu, vai chorar, você vai fazer cocô de perna abaixo, a mamãe vai ter que limpar você vai ter, para não morrer de fome, você vai ter que mamar no peito dela. Eu pago esse preço, não tem problema. Mas eu quero ser o pastor das ovelhas. Glória a Deus. E assim ele fez. O Espírito Santo pôs lá a semente da vida na Madre Maria, e ali Maria ficou gerando um filho, virgem. Ela não teve relação sexual com José para se engravidar, né? Para ficar grávida com Jesus na Madre. Ela foi engravidada pelo Espírito Santo, entrou pela porta. Coisa linda isso, né? É honesto, é certo. Por isso você tem que andar com o que é certo, irmão. O Davi, sabendo disso, o que ele falou no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não passou pela porta. O ímpio só te dá conselho ruim, irmão. Eu, quando tive a minha filha mais velha, isso foi muitos anos atrás, a Adriana hoje, se estivesse por aí, estaria com 50, 52 anos, a minha filha mais velha. Um camarada que já morreu também, morreu muito feio. Eu era novinho, né? Tinha saído da marinha há pouco. Ele disse, ô Chiquinho, falei, aí com um saco de maconha assim, aí segura aí. O que é isso? Não, com um revólver 38, aí segura aí, vai arrumar um dinheiro, você agora tem filho? Falei, não, de jeito nenhum, eu não era cristão, ainda acendia vela para pombagira, esse negócio todo, mas eu não aceitei. Eu fui lá para o Rua José Bonifácio, em São Domingo, edifício Jaqueline. Quem mora aí que assiste a minha live, eu fiz muita massa para ir, tá? Esse prédio que você está morando aí. Fui trabalhar de servente de obra, irmão. Ao invés de eu estar vendendo um bagulhinho, né? Conforme eles falavam lá. Naquela época, a maconha era uns pirulitos assim, em dólar, assim, ó. Eu falei, não, muito obrigado. Meu pai não sabia disso, minha mãe não sabia disso, ninguém sabia disso, e eu rejeitei. Porque a minha criação me ensinou outra coisa. Entendeu? E eu não aceitei. E fui trabalhar lá. Às vezes chegava de manhã, imagina, e a pé, sair da onde eu morava, para ir lá para São Domingo, na Canela. Saí de casa às 5h30 da manhã para estar às 7 lá. E chegava lá, tinha um Alfa Romeo na porta de frente da obra, lotado de cimento. Aí, vamos embora, né? Chegando, saco de cimento na cabeça, e descia para a garagem do prédio que estava em obra, né? E acabava de descarregar a carreta, ia fazer massa, irmão. Ia para macieira, bitoneira, né? Padiola cheia de areia, na bitoneira. Padiola cheia de areia, na bitoneira. Depois agarrava um saco de cimento, pegava assim na marra e jogava dentro da bitoneira. Ela estava rodando, já ia esbudegando o saco, aí você tirava o saco, sacudia assim, jogava para lá. Daqui a pouco estava a farofa pronta. Aí a farofa é um tipo de massa para piso. Aí botava no carrinho de mão, já ia para a plancha, botava, aí a plancha subia, deixava de tal andar. Esse foi o meu trabalho para criar a Adriana, a Aline, Alexandre, Verônica,
cuidar da Marlene, esse foi o meu trabalho, irmão. Não tinha moleza não, mão de calo mesmo. Esquentar a comida, era os nordestinos, tinha muito nordestino na obra, fazia aquele fogo de lenha, botava uma placa de ferro em cima, aí quando dava 5 para as 11, a gente botava nossas marmitas em cima daquela chapa de ferro para esquentar a comida. Ainda me lembro que um cara levou a comida numa lata de leite ninho, tampado, irmão, explodiu, foi feijão para tudo quanto é lado. E esse foi o meu trabalho, irmão. Um deles, tá? E tem muitos outros. Mas se eu aceito aquela proposta, então às vezes te propõem coisas que vai dar dinheiro, mas está errado. Uma hora vai dar ruim, o caminho do ímpio tem fim. Você não tem paz. Você não tem paz, irmão. Mas, versículo 3. A este, é aqui que eu queria chegar. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e os traz para fora. Está tirando do curral, do mundo. Você agora é de Jesus. Está entendendo? Deus não vai trazer uma ovelha e me entregar se eu não tenho bagagem para ensinar ela, irmão. O diabo faz isso, ele enfia, ele lota as igrejas, né? Mas você vai ver, um odeia o pai, outro odeia a mãe, outro não fala com o vizinho. Ele é muito santo dentro da igreja, mas não se arrependeu, continua fazendo fofoca, continua falando mal dos outros, nega o dízimo, não toma ceia. Pastores também, acabou de espancar a mulher, agora vai lá pregar o amor. Acabou de virar as costas para o outrozinho lá só porque é negro, é preto. Então preto não serve para ser pastor, não serve para ser obreiro. É uma vergonha. Se der uma igreja, põe lá dentro do mato, lá só as cobras e a onça vê ele. Isso tudo é pecado, irmão. E um dia nós vamos estar diante daqueles olhos com chama de fogo. Claro que tem muita gente humilde por aí que enxerga, mas tem outros que, misericórdia, irmão, está precisando se converter. Criar o seu mundo, o seu céu e o seu Deus, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia é manso e é humilde. É diferente. Se você for comparar, está diferente. Esse não aprendeu com Jesus. Eu me lembro uma vez que um camarada arrumou um problema com o Reinaldo, o menino que eu criava, e ele foi atrás do Reinaldo, ele cristão. Não, porque eu vou pegar, vou fazer, vou acontecer, e eu estou esperando ele acabar de falar. Quando ele acabou de falar, pode falar agora. Eu falei, vou te falar. Na Bíblia Sagrada está escrito assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Com quem você aprendeu essa violência? Aí ele baixou a cabeça. Deixa isso para lá. Aí desceu as escadas da casa que eu morava e foi embora. Ele ficou com vergonha. Porque Jesus falou, aprendei de mim que sou manso. Com quem você aprendeu a ser valente desse jeito? Não, eu sou crente porque eu dou tiro, eu mando o pessoal do birimbau, toque quindim. Por que você aprendeu isso? Não, vou botar esse desgraçado na justiça, que não sei o que. Por que você aprendeu isso, irmão? Você não está vendo que vai vir uma cobrança, irmão? Porque Jesus falou, se alguém tomar o que é teu, não torne a pedir, irmão. O senhor já fez isso? A maior dívida que eu já perdoei foi a de 12 mil reais. Falei mesmo para o cara, eu não quero R$1 desse dinheiro, devendo 2 meses de aluguel, devendo a Light, sem comida dentro de casa, mas Deus não deixou passar fome.
E venci. E se eu brigasse por aquilo, talvez eu estava passando fome. Porque você, toda vez que olhar para aquele dinheiro também, quase que eu matei para pegar esse dinheiro. Aí, dinheiro de maldição, que te faz sofrer, irmão. E se eu pego aqueles 12 mil reais, aquilo ia me renovar em quê? Eu ia voltar a ter menos idade, eu ia ficar mais forte, eu ia carregar uma culpa para o resto da vida. Por isso que nessa área de cobrança eu não sou um bom pastor para ensinar. E o que eu falar a pessoa não vai querer ouvir. Não sou um bom pastor. Pastor, vou lá, que não sei o que o senhor acha? Não, eu acho que não. Não, mas acabou aqui. Você não quer meu conselho. Quer sofrer? Vai. Então, ele diz aqui, a este o porteiro abre. Quando você dá o recado certo, o porteiro é o Deus Todo-Poderoso. Ele traz aquela ovelha até você. E a ovelha que ele trouxer, e aí? Não, que eu vim da Assembleia de Deus. Pastor, lá não vale nada, irmão, esse não é o... Deixa quietinho. Se você acha que o irmão não tem sabedoria, ora para ele ter sabedoria. Ô Senhor, abre os olhos do meu irmão, o tanto que o Senhor já abriu o meu. É assim que funciona, irmão. Não existe igreja melhor do que a outra igreja. Porque Cristo é o mesmo, gente. E todos nós, seja o pastor sem dente, careca, baixinho ou alto, todos nós vamos aparecer no tribunal de Cristo, irmão. Uns para salvação, outros para condenação. Não, Senhor, eu curei, expulsei demônio, eu nunca te conheço, nunca conheci você. Aí vai mostrar por que não conheceu você. Você é rebelde, você é desobediente. E aí? E a ovelha toda quebrada, que essa é para você ir lá procurar. Não é a ovelha que tem duas pernas e decidiu sair da igreja, o problema é dela. Mas tem outras que está quebrada, essa é para você ir lá, pegar, botar no ombro. E ela está lá, não é porque ela é boazinha, não. Ela se desligou das 100 ovelhas, ela saiu, deixou a 99, porque ela é rebelde, ela não é certinha, não. Ela está quebrada, está toda afunhanhada, não tem condição de voltar. Se você não for lá e pôr ela no ombro, dar um carinho para ela, ela vai entender que você é um dos melhores pastores. Traz ela de volta, bota ela no meio do rebanho e ela vai ficar comentando, olha fulano, se você tem essa ideia que eu estava, não faz não, porque olha como é que eu estou toda ruída aqui, ó, que está me faltando até pedaço aqui no corpo. É isso que ela vai fazer, irmão. Mas tem muita gente que não está vivendo o Evangelho. O Deus é financeiro. Eu aqui, quando peço Deus para prosperar o ministério, porque eu tenho intenção de ajudar outras pessoas. Ah, se eu pudesse todo mês dar uma cesta, mas uma cesta básica. Ah, mas a pessoa tem um dinheirinho, tem um Bolsa Família, que esse Bolsa Família você compre roupa, compre sapato, compre uma pasta de dente, você gosta de perfume, compre um perfuminho para você. Por que você não tem o direito de andar cheiroso, fazer um cabelo, botar uma roupa melhorzinha, morar bem, comer alcatra? Por que você não tem esse direito? Você só tem o direito de dar, se não dá, você é pão duro, é isso? Irmão, está tudo errado, tudo errado. Aqui eu peço, eu até falo para Deus, Senhor, o Senhor me perdoa se eu estiver em pecado. Mas tem hora que eu questiono, por que quem tem tanto não quer fazer e quem não tem quer fazer? Mesmo assim, do pouquinho aqui, às vezes aparece um, pastor, acabou meu gás. Daqui a pouco eu chego lá com o bujão de gás, eu mando entregar.
do pouquinho aqui da igreja. Às vezes eu estou no mercado comprando peixe, poxa, fulano gosta de peixe. Bota mais aí 1,5 kg, 2 kg aí. Mas separado. Eu lá dou para a pessoa. Quantas vezes fiz isso? Poxa, está frio, fulano agora devia gostar. Já deve estar querendo comer sei lá, um flocos com leite, alguma coisa. Aqui vai dar, um pedacinho só vou tirar aqui, Jesus. E o Senhor dá o investidor. Então, vai para você. Puxa, obrigado. Você vai para casa, coração tão alegre, irmão. Não, primeiro sou eu, segundo eu também, terceiro sou eu também. Mas, irmão, o que é isso? Entendeu? Tem muita gente que não é feliz porque não olha para Deus como tem que se olhar. Não dizima, não dá uma oferta. Oferta é só a prova de amor a Deus, você sabia disso? O dízimo é o temor. Quem dizima pensa que, eu vou ficar enchendo o bolso de pastor. Não é bolso de pastor, não, o dinheiro é de Deus, irmão. Se ele fechar a janela, você para de prosperar, de ser doido. O dízimo é um benefício a você mesmo. Você só colhe o que você planta. Você não plantou, você não tem nada para colher. Entendeu isso? Tirou lá a 10ª parte do Senhor. Isso aqui é de Deus. Aqui tem um gasofilaço aqui. Acabou, isso aqui é de Deus. Não, o pastor vai ficar feliz que eu dei o dízimo. Não, irmão. Quem tem que estar feliz é você, que você vai colher. Você plantou, você vai ter que colher. Eu não plantei nada, então você não tem nada para colher. Eu chego lá no Santander, já foi atendido? Não, senhor. O que eu posso te ajudar? Não, eu quero 10 mil reais. Você tem alguma coisa depositada aqui? Não, senhor. Você é maluco? Também não, senhor. Como é que você quer uma coisa que você não depositou? Pai, o senhor sabe bem a situação, envia aí, senhor. O senhor sabe quanto que eu preciso. Vê aí, no livro do depósito de Juvenal. Não tem nada aqui. Não tem nada aí. Então, olá, você que está chegando aí comigo aí, Deus abençoe. Paz. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quem é de Deus não segue estranho, meu irmão. Você está vendo que esse conselho é idiotice, esse conselho não é bom. Não, porque eu te dou tanto, irmão. Ele tentou fazer isso com Jesus também. Olha daqui, Jesus, olha daqui, está vendo? Ele tô... Pois é, se prostrado me adora, se fizer o que eu quero, tudo isso eu te darei. E Jesus disse, também está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus. Pulou fora, irmão. Mas ele era Deus. Você se engana. Homem, a sua glória ficou lá no céu. Ele ficou um homem igualzinho a mim, igualzinho a você. E não caiu naquela. E cai. Depois nem o dinheiro, nem a joia, nada, e você volta, fica mais miserável ainda. Cresce em Cristo, que vai dar certo. Faz tudo no Senhor, que você vai ver como a sua vida será uma bênção. Eu estou falando isso sem medo de errar. Não tem nenhuma dúvida do que eu estou falando para você. Mas tem que ser fiel, irmão. Eu, quando era espírita, de 15 em 15 dias eu ia para macumba. O hererê começava lá 9, 10 horas da noite e até 5 da manhã.
E por que eu não posso ser fiel a Deus, irmãos? Domingo está na igreja direitinho, quarta-feira é considerado uma reunião de membros. Sabe o que é membro? Membro é parte de um corpo. Você não é parte do corpo de Cristo, então você tem que estar na igreja. Domingo, primeiro dia da semana, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Domingo, irmão, isso aí não tem discussão. Domingo eu não troco por nada, estou lá na igreja. Vou lá buscar Deus. E se estou com raiva de alguém, essa raiva vai ter que sair, ou ela vai me matar. Irmão. O ódio mata, irmão. Isso não é brincadeira, não. Mata e te atrapalha a ser abençoado. Aquilo que não está dando certo, vasculha a sua vida que você vai achar. E começa a orar contra aquilo. Ou precisa até jejuar, jejua. Mostra a sua carne e quem manda nela é você, não ela. Deixa eu te explicar isso. Você é um espírito, você nunca se viu, eu nunca me vi. Mas vejo a casa que eu moro, que é o meu corpo. O meu corpo não pode mandar no meu espírito, como é que vai ser isso? Você já imaginou a casa decidir a cor que ela quer ser? Quem decide isso é quem mora lá dentro dela, irmão. Quem mora dentro, eu quero que minha casa seja azul, eu quero que minha casa seja rosa, eu quero que minha casa seja amarela. É você que decide a cor, não a casa que decide o que ela quer ser. Se deixar por sua carne não quer saber de igreja, ler Bíblia, tua carne não quer saber de orar, por ela você está frito, irmão. E ela, se pudesse, matava seu espírito, você sabia disso? Eles guerreiam 24 horas por dia. E é onde a paixão é da onde da carne, o ódio é da carne, infidelidade da carne, traição, ódio, mágoa, vingança, desgraçado, vai passar fome ainda vou ver morando num barraquinho, debaixo da ponte, isso é coisa da carne. Irmão. E o diabo, como ele não foi gerado por mulher nenhuma, ele não tem corpo, então ele precisa do seu corpo para fazer as maldades que você vem fazendo por aí. E ele vai usar o seu corpo está sendo Uber para ele. Até quando? Mas, versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos... Nós não conhecemos a voz do diabo, somente a de Deus, irmão. Por isso que às vezes você se mete furada, que você não conhece a voz do estranho, aí você obedece àquela voz. Olha esses 2 meninos que morreram, jogador, morreu lá em Portugal, compraram um Porsche, um carro bom. E hoje eu estava vendo a reportagem de manhã, e os 2 irmãos largando couro. Era para eles iam para um lugar aí, ia de avião. O médico aconselhou: não, você mexeu aí na área respiratória, não é bom você voar. Vai de carro, vai de ônibus. Vamos de carro. Pegou o carro, bom, o demônio deu a atenção. Rapaz, se você fosse de avião, você ia fazer tantos minutos daqui para lá, ou tantas horas. Daqui para o Rio de Janeiro a São Paulo de avião é 40 minutos. Do Rio de Janeiro a Minas Gerais, acho que é aeroporto Cumbica, 40 minutos também, mas de carro. Daqui para Belo Horizonte, daqui para São Paulo, capital, aeroporto é Congonha. Dá no couro, dá 100, carro bom, 180, 180. Irmão, estourou o pneu, morreu os 2. Na flor da mocidade. Teve um que está com 11 dias de casado, hoje faz 12 dias de casado. Acabou. Porque não conhece a voz do estranho. Se conhecesse, não fazia isso. Carro bom, larga o couro, mostra que você é o cara. Eu tenho o pé pesado. Eu
dirigi caminhão. Você visse um caminhão voado em Niterói, era eu. Só andava voado. Mas eu tenho um limite. Eu tenho um limite. Você tem que conhecer o carro, a estabilidade do carro, que tipo de freio que você tem. Você está em cima de 4 pneus, que você precisa saber que pneus são esses. Irmão. A qualidade de freio. Outra coisa, você tem que conhecer o outro motorista. Tanto que está na tua frente, que está atrás, que está do lado. Se você não conhecer, irmão, mesmo com esses cuidados, você ainda corre perigo. Entendeu? Aí você pode andar. Então você não está andando ouvindo voz de estranho, ouvindo voz de Deus. Mota, até aí, não passa daí não. Tá bom, senhor? Aí, diminui. Você pega uma estrada boa, então. Vai ter que pensar. Hein? Pode sair um boi dentro do mato, e aí? Um cavalo, uma criança correndo atrás de uma bola, e aí? Outro dia aqui em Heliópolis, ainda bem que eu estava devagar. O cara saiu com a charrete de lá, o cavalo estava por conta do cão mesmo. Subiu em cima do capô do meu carro. Foi. Aí o cara coçou a cabeça, que arranhou tudo. Eu falei, não, meu filho, fica tranquilo, burro não pensa. Aí tirou o cavalo, aí eu fui lá em Areia Branca, quando eu voltei, sabe onde estava? O cavalo dentro do valão e a carroça pendurada. Aí você está na pista, você sabe, o cavalo avisou, vou pular em cima do teu carro. Então, se você não tiver uma direção de Deus, entendeu? Então, ele está explicando isso aqui, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E quando você pega o caminho certo, o demônio lhe dá sonhos, e se ele vê que o sonho você não está nem aí para ele, ele vai mandar alguém na tua casa para desviar você do caminho de Deus. E não quer que você seja feliz. Negócio sério. Aí como é que eu estou? Vê como é que eu estou bem? Estou magrinho. Vem cá ver meu carrão aqui fora e tal. Mas, irmão, vai não. E olhasse Salomão, rapaz, chega para lá, deixa eu te falar, olha, eu estou casado mesmo, eu estou com 700 mulheres, ainda tenho 300 amantes aí para quebrar o galho, uma melhor do que a outra, olha aí. Salomão, como é que a gente faz isso? Mas e depois? Depois, viu lá o que aconteceu? Sempre que você tem uma vitória, vigia. Tem gente que acha que é porque teve a vitória não precisa mais orar. Não, agora que você precisa orar. Josafá teve a vitória. Seu Josafá, olha que todo mundo, até deixa que eu tire a poeira do seu pé e tal, mas não sabia que tinha alguma coisa armada. Depois ele se associou quem não devia e tem que tomar esses cuidados, irmão. Pense em você, pensa na sua família. Aí pensa no seu vizinho, no seu próximo. Domingo, igreja, eu já preparo até minha roupa no sábado. Domingo eu estou na igreja de manhã. E não tem nada para fazer, eu volto à noite. Eu quero é Jesus, irmão. O que adianta você querer dinheiro, você querer isso, querer aquilo, mas não querer Jesus? Ele disse, em mim... Então, quanto mais eu tiver Jesus, mais vitória eu vou ter. Amém, Jesus? Glória a Deus. Quanto mais eu tiver Jesus, mais vitória eu terei. Quanto mais eu me distancio de Jesus, mais distante as coisas boas ficam de mim. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não, esse é que é o grande erro, não entenderam.
mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Tudo tem que ser pela palavra, nada fora da palavra. Deus me livre eu achar que sei tudo. Já sei tudo, eu sou o cara, não sei o quê. Não, eu sou o cara que preciso aprender mais, preciso mudar mais, preciso baixar mais a cabeça, preciso obedecer o Senhor mais. Tudo para Deus tem que ser mais. Amém? Todos quantos, presta atenção nessa palavra, ó. Todos quantos vieram quando? Antes de mim, são o quê? Ladrões salteadores, mas as ovelhas não os... Quem veio antes de Jesus lá do céu? Exatamente Satanás e os anjos que hoje viraram demônio. Ele está avisando, ó, são ladrões, são salteadores. Você está confiando neles? Fazer o quê? Estamos avisados, irmão. Essa quer seguir com essa cabeça, vou fazer o quê? Mas eu sou a porta. Jesus é o quê? É verbo, palavra. Se alguém entrar por mim, você entrou na palavra, eu agora só faço o que estiver na palavra. Salvar-se-á, e entrará, e sairá, que é para o lado do céu, e achará pastagem. Você nunca vai passar fome, irmão. Nem espiritual, nem física. O ladrão não vem, está dizendo, ele não vem. O ladrão vai vir na tua vida aí, ele não vem. Senão, para quê? Roubar seu entendimento, sua alma, sua paz, teu sossego, teu marido, tua esposa, teus filhos. Entendeu agora? Sim ou não? A sua empresa, teu casamento, é isso que ele vem fazer. Tua saúde, tá vendo? A roubar o que mais? E a matar o que mais? E destruir. Mata a sua fé. Aí tem gente que começa até a falar mal de Deus. O dízimo é coisa do Antigo Testamento. E tem outros que começam, já que o diabo vê que a pessoa vai seguir Jesus, faz pregar errado. Quem mora junto não pode batizar, você não vê isso na Bíblia. Não pode ser, mas pode dizimar. Como é que pode isso? Pastor, não trouxe o dízimo, não. O meu dízimo é 200 milhões. Porque, o senhor sabe, eu moro junto. Não, o dízimo tem que trazer. E aí? Agora pode. Eu vi. Meu Deus do céu, gente. Eu vi, o mundo está de cabeça para baixo, irmão. Ué, e daí, mano? Meu Deus. Gente, aqui não é meu emprego. Aqui não é meu emprego, eu sou desempregado. Aqui eu cumpro um chamado de Deus. E 1 Coríntios 9,14, o Senhor disse assim: os que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Igreja não é emprego, emprego é outra coisa, irmão. Emprego, lá o patrão te contrata, assina a tua carteira, aí é o emprego. Eu pastoreei na Igreja da Graça durante alguns anos.
Eu não posso pegar o missionário R.R. Soares e botar ele na justiça. Ele vai ter que me pagar os anos que eu fiquei aqui com ele. Ele não tem nada a ver com isso. Eu fui lá servir a Jesus. Louvo a Deus pela vida dele, que acreditou em mim, deixou eu ficar na igreja. Fui batizado lá, aprendi tudo lá, só não aprendi a pecar, fazer coisa errada. Eu aprendi coisa boa, irmão. Não tem nada a ver com isso. Se eu tiver que botar alguém na justiça, eu vou botar Jesus, então, foi ele que me chamou. Deu para você entender? É fácil entender. Se você quiser, você entende. Mas se você quiser sofrer também, você sabe como é que faz. E o erro é assim: quanto mais você insiste, é igual aquele espinhozinho que entrou no teu pé. Enquanto você não tirar ele, ele vai entrando mais. Vai entrando mais. Bom, eu vim para que tenham vida e a tenham de que jeito? Você não quer esse tipo de vida. Vida com abundância. Vida com abundância. Tudo seu, irmão, é dobrado, é dobrado, é dobrado. Ó, o pó de café está quase R$50 aí. Quem é de Deus mesmo, continua tomando café, irmão. Ah, estou tomando água com açúcar porque o café está muito caro. Irmão, peraí. Alguma coisa está errada, irmão. Você sabe por quê? Olha o que diz as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? A Bíblia é verdadeira? Em Hebreus 6,18 está escrito assim: é impossível que Deus minta. Pela boca de Davi ele disse: o Senhor é o meu pastor, não vai faltar o seu pó de café. E se você só comprava 250 gramas, você agora está comprando 1 quilo. É preciso você, quando você sair do mundo, o que é sair do mundo? Parar de pensar como pensa o mundo, você vai entender o que eu estou falando. Mas enquanto a sua mente for mundana, você vai viver com medo. Foi o que o Jó fez, matou 10 filhos de uma vez só. Que o Satanás passou por ele para pegar os filhos dele. E depois ele confessou que o que ele mais tinha medo aconteceu, o que ele receava, não. O que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Não pode viver com medo. Tem que viver com Deus. E o Provérbios 3,5 diz que é para você confiar em Deus de que jeito? De que jeito? De todo o teu coração. Amém? Aí você vai estar bem. Você vai ver só, depois você vai me agradecer. Poxa, pastor, aquela palavra de sexta-feira mudou a minha história. Eu sou, versículo 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz? Dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não foge não, irmão. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. É um desgraçado mesmo, deixa morrer lá a míngua, porque você não é pastor, irmão. Você é pastor? Quantos aqui falaram mal de mim? Disseram que eu era bicha, disseram que eu bebia escondido. Irmão, falaram um monte de coisa. Depois eu fui ajudar essas pessoas. Fui lá, orei, abençoei. E as pessoas estão bem, eu me sinto tão feliz com isso. E não fico olhando miserável. Não esqueci o que você fez comigo, não. Está amarrado isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o lobo as arrebatas e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, não está nem aí para ela. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Isso aqui é forte, viu?
e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus fala, a pessoa não pensa duas vezes, vou fazer o que ele mandou. E você conhece o seu pastor. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse aqui é outro perigo, ó. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Preste atenção, o povo de Deus era os judeus. Jesus estava falando isso aqui com os judeus. Ele disse, ó, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que eram nós. E me convém agregar, e nós agregamos. Então, quando você vê lá um camarada, não, aquele é um safado, é o filho de Toinha, aquilo rouba, aquilo não presta, irmão. O Senhor está falando que ele está em outro aprisco, mas convém agregar, vai tirar ele disso. Não ajuda o diabo não, ora para parar. Você não tem ideia, que eu não vou dar uma aqui de bonzinho, você não tem ideia para as pessoas que eu oro. Estou fazendo a minha parte. Sei que fulano está indo para o lado errado, eu começo a orar. Eu não preciso ir lá dizer, olha, eu estou orando por você, porque papapá. Não, irmão, não adianta. E às vezes você está dando conselho para quem não consegue mais ouvir. Que o demônio, quando pega uma pessoa, o primeiro passo que ele dá é, ó, tampa o ouvido e tampa o olho. Sansão, quando caiu de vez na mão do demônio, sabe o que fizeram com ele? Arrancaram as vistas. Para quê? Para ele não enxergar. Ou você acha que arrancaram as vistas para ele não ouvir? Arrancaram os olhos para ele não enxergar. Uma vez você vai atirando para todo lado, porque você não enxerga. E ele dá um jeito para você não ouvir. Entendeu? Ou você olha lá para o Neymar, jogador de futebol. Ele tem temor a Deus, que é menino. Aí você olha para ele, agora vê, Neymar tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E eu sou de Deus. Irmão, o que você tem com a vida do Neymar? Ora por ele, para nunca quebrar um osso na perna, para cada dia melhorar o seu desempenho no futebol. Você quer ser o Neymar para quê, irmão? Se fosse assim, você nascia Neymar. Para com isso. Esse é bobo, amém? Só ora por ele, Messi. Agora o Vinícius Júnior, que saiu lá de São Gonçalo, tem que orar por esses meninos. Oh Deus, a ver que está ajudando um monte de gente que a gente não sabe onde tem que andar atrás dele. E talvez se fosse você, não fazia nada disso. Nunca tenha inveja de ninguém, seja você, meu irmão. Eu sou eu. Eu vi que eu estava barrigudo, falei, tem alguma coisa errada. O que é? Eu estava comendo que eu não devia. O cara que pega 12 pacotes de biscoito da vaquinha, da piraquê, amassa tudo assim dentro de uma leiteira, põe leite, depois vem e pega, põe leite em pó, ainda bota umas 2 colheres de açúcar, mexe, faz aquela lama, senta diante da televisão, vai ver filme. Você espera o quê? Hein? Comer 4 pão no café da manhã. Quantas vezes fui ali no Vianense ali, me veio 400 gramas de peito de peru. Queijo prato também. E pegar aqueles pãozinhos francês do Vianense e ir para casa. Deu água na boca? Ainda cabe mais. Depois da hora do almoço também. Aí pega lá um balde de refrigerante. Isso aqui é o quê?
Você fazer uma panela de pressão de canjica e comer sozinho, você quer o quê? Eu vejo às vezes pessoas caminhando aí, se caminhar e emagrecesse, Laurinha do Camarão lá na Praia de Charita, que é minha amiga, estava magrinha. Você não conhece Laurinha do Camarão? Olha o camarão! Precisa ter um sino, né? Vai todo aí. É que ela fala, eu não sou Vera Fish nem Vera Verão, mas é Laurinha do Camarão. Anda aquela praia de Charito para baixo, para cima e continua gorda. Então você pode caminhar, irmão. Você não evita comer as bobeiras que você come, como é que você vai emagrecer? Não dispensa o açúcar. Não dispensa o refrigerante. Não, ainda bem que eu só estou tomando refresco com açúcar. Se eu tomar um refresco, é sem açúcar. Se eu tomar uma laranjada, o açúcar é o da própria laranja. Se eu faço uma limonada, o açúcar é do próprio, mas o limão é azedo, não sei, mas eu tomo assim. Geladinho, vai que é uma beleza. E às vezes eu disse, não quero não, eu quero só água. Quero só água. É água? É, me dê, papai. Já viu esse cara? E é desse jeito. Gente, se você ouvir a voz de Jesus, seguir Ele, você não vai errar o alvo. Amém? Olha, domingo, presta atenção aqui, vocês que estão comigo aqui, e vocês aqui, igreja. Domingo eu vou ungir as pessoas. A unção quebra praga, quebra maldição. Tem gente que está casado há 30 anos, 40 anos, mas nunca amou sua mulher de verdade. E tem mulher que nunca amou o seu marido de verdade. Eles brigam até na cama, dormindo um certo do outro. Tem um casal aqui que de vez em quando o homem dá cada murro na mulher dormindo, irmão. Pô, que é isso? Olha aqui como é que eu estou. Ele está com a cara desse tamanho. Estou falando sério. Eu não vou citar nomes. Vieram falar comigo, pastor, aqui como é que eu estou? Você sabe o que é isso? A criança na barriga, agora a coisa está mais aberta, né? Mas antigamente era um tal de mulher grávida oferecer para fulano. Lembram disso? Esse aqui eu já prometia de fulano. Ou quando é isso, brigava com o marido, não sei para quê que eu fui engravidar com essa praga aqui. A criança nasce totalmente desorientada. E tem vó que não gostou da gravidez da filha, e isso vai ser um demônio, isso vai ser não sei o quê. E você casa e não tem sorte. Nada seu dá certo. Isso tem que ser quebrado, irmão. Deus me chamou a atenção nessa área. Quem não acreditar, mas se você crer, você vai mudar essa história. Quanto homem que compra uma rosa, hoje eu vou dar uma rosa para a Lourdinha. Quando chega na porta de casa, vou dar porcaria nenhuma, quebra tudo, joga no lixo, entra com uma tromba desse tamanho. E não é isso que ele queria fazer. Ontem eu vi um homem falando assim para uma criança: sua mãe não botou o negócio aí? Não. Só quebrando a cara dela mesmo. E não sei o quê. E a criança olhou assim para o pai. E eu disse: meu Deus. E aí? Aí o casamento foi lindo. Vai apanhar na cara, irmão? Domingo, agora, depois da manhã, eu vou estar ungindo aqui para quebrar essa maldição. Pastor, mas eu sou espírita, eu não estou falando de religião. Eu só quero quebrar essa porcaria que tenha atrapalhado a sua vida, que não deixa você ser feliz.
Tem gente que nem prazer de cozinhar tem mais, irmão. Tem não. Vou cozinhar. Feijão demora para cozinhar. Aí come o miojo. E o corpo está enfraquecendo. Sente isso, sente aquilo. Amarrado, né? Vem para cá pegar sua água, seu sabonete. Se você trouxe dízimo, trouxe oferta, fica à vontade. Você não é obrigado a nada, você faz tudo por temor. Obrigado, Guaraciara. Deus abençoe sua vida. E glória a Deus. Glória a Deus. É sério a coisa, meu irmão. Tá vendo o outro domingo? Esse domingo agora, o outro é Santa Ceia do Senhor. Você deve se preparando para isso. Convidar seu amigo, sua amiga, que você sabe que está desviado do caminho de Deus. Vamos lá, o pastor, ele vai, não precisa nem falar nada com ele, que Deus usa ele para te ajudar. E glória a Deus. E aprenda, irmão, Deus já falou no seu coração, obedece à voz do Senhor, seja obediente. O Mota aqui, oi Robson, tudo bem? Deus abençoe. O Mota aqui fica mandando as pessoas obedecer, ele mesmo não obedece. Não pode ser assim, eu tenho que obedecer, né? Se Deus manda você fazer, está falando comigo também. E eu tenho que ser humilde. Aí eu provo que realmente aprendi com Jesus. Eu não aprendi com dinheiro, não aprendi com o que tenho, aprendi com Jesus. O que ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Glória a Deus, as coisas vão ser bem melhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus com todas essas irmãs e irmãos e pessoas que me assistem pelo Instagram, certamente assistirão também pelo Facebook ou pelo nosso canal de YouTube, Ministério IPEC, ou ouvirão pela rádio IPEC, que nós temos em pleno funcionamento. Eu venho em nome de Jesus abençoar esse povo, ó Deus, quebrar essas perseguições que oscilam na mente dessas pessoas, fazendo-as agir errado, pensando que é a voz de Deus, por não conhecer a voz do estranho. Mas eu, em nome de Jesus, eu estou quebrando essa maldição, esse espírito de desânimo, de tristeza, esse espírito de arrogância, de brutalidade, de não saber falar. Tudo a pessoa fala com explosão, com raiva, tem um veneno na língua, tem uma víbora escondida. Isso precisa sair em nome do Senhor Jesus. Eu exijo, diabo, que você solte a vida desse povo. Leva as suas enfermidades, leva as suas doenças, bate em retirada, desce às profundezas do abismo e não volte mais na vida dessa pessoa, em o santo nome de Jesus. Oh, meu Deus, agora eu consagro, Senhor, estas águas, Deus, águas, sabonetes. Eu quero que haja nesses ingredientes o poder do Senhor. Tantas pessoas tomaram desta água e foram curadas, pessoas curadas de câncer, pessoas curadas, meu Deus, de doença de pele, pessoas curadas de destruição de mioma, de cisto, pessoas que foram curadas de corrimento, de mal na coluna, de desânimo, de perna inchada, corpo inchado. Uma senhora me agradeceu aqui na quarta-feira: olha, pastor, como eu desinchei. E eu falei para ela: não deixa de vir. Ela disse: não, eu vou continuar vindo. Então, meu Deus, eu quero que este poder de cura, de libertação esteja nesta água, desse sabonete. Até mesmo um câncer em fase terminal, se o Senhor ressuscitou Lázaro, que já estava morto, ressuscitou a filha de Jairo, filho da viúva de Naim, o Senhor pode mudar a história dessa pessoa também, através da sua palavra, desta água, desse sabonete, em nome de Jesus. E agora, Pai, transforma esse caminho, esse tapete vermelho, num caminho santo, como está em Isaías 35:8. É um caminho que o imundo não passa. A pessoa, se ela estiver com algum tipo de problema, quando ela pisa nesse caminho, o imundo já fica agarrado, ele não consegue mais andar com a pessoa.
e a pessoa sair do outro lado completamente purificada em nome de Jesus, até com nojo dos vícios, como aquela mulher que falou comigo: pastor, há 8 meses eu não ponho fumo nenhum na minha boca, e eu glorifiquei o seu nome lá dentro do apartamento dela, em nome de Jesus. Assim, Pai, aconteça com esse povo, e eu quero que o Senhor receba deles dízimos, ofertas que foram trazidas à sua casa, e os faça prosperar em nome de Jesus. Cobre eles com teu manto de justiça, depois que eles passarem esse caminho santo, e levem paz para suas casas, livrando de tudo que é mal, e vocês digam: assim seja. Amém. Vamos na paz de Jesus, Deus abençoe. Olha, você que orou aqui comigo, tá? Rejane, Deus abençoe sua vida aí, do Gonzaga também. Olha, domingo, eu vou ungir as pessoas que foram espraguejadas, amaldiçoadas, e nada seu dá certo. Tem coisa que você faz que você não quer mais fazer. Quando vê, você está fazendo por causa daquela praga, talvez foi até na barriga, né? A pessoa grávida lá e dizia: aqui eu estou entregando o demônio. Isso vai ser um demônio mesmo? Quer dizer, você nasceu, cresceu, não sabe disso, e nunca nada seu dá certo. Então, domingo, 8 da manhã e 19 horas, eu vou estar ungindo vocês aqui, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, pessoal, lá em Gálatas, diz que tudo aquilo em que o homem plantar, isso também se fará. Homem sentido genérico, mulher também, tá? Então, se você planta a prosperidade, você é obrigado a prosperar, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Em Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Então, se tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará, então isso tem que acontecer na sua vida, tá? E para isso, eu estou pedindo às pessoas para ajudar esse ministério. Gente, está acontecendo coisas grandes aqui, coisas sobrenaturais, tá? E isso tem o dedo dos dizimistas, dos ofertantes, as pessoas que têm ajudado, têm patrocinado essa obra, tá? E se você sente no coração de dizimar, de ofertar, de até dar uma ajuda aqui para esse ministério, eu vou falar o número do Pix, e aí é com você e Deus, tá bom? Olha, Caixa Econômica Federal é 21 965 017 591, 21 965 017 591, Caixa Econômica Federal, aqui o Ministério IPEC, Igreja Pentecostal com o Evangelho Completo. Banco Bradesco é 21 981 347 974. Banco Bradesco é 21 981 347 974, tá bom? Que Deus o abençoe poderosamente, e a partir desse momento a tua história, a tua vida seja mudada em nome de Jesus, e o cantinho que você dorme, o travesseiro que você põe a cabeça, seja a mão de Deus, e o seu cantinho seja um pedacinho do céu. Deus o abençoe, fique na paz. Às 3 horas com a pastora Conceição, 19 horas comigo aqui novamente. Fique na paz. Sim, minha irmã. Ontem, minha sobrinha, Sim. minha cunhada enterrou ontem.